Sextou, hein? Se sextou, é dia de sobrenatural. Então vamos buscar o sobrenatural. Hoje nós vamos contar uma história trágica, uma história terrível de um castelo assassino. Bom, não é bem o castelo que é assassino, mas a história é sobre um castelo assassino. Então, assim, bora pro vídeo. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. E hoje nós vamos falar do castelo assassino de H.H. Holmes é uma história notória na história criminal dos Estados Unidos. H. Holmes, cujo nome verdadeiro era Herman Webster Mudgett, foi um dos primeiros assassinos em série documentado na América. Aqui estão alguns fatos sobre este infame castelo. Herman Webster Mudgett, mais conhecido como Dr. Henry Howard Holmes, nasceu em 16 de maio de 1861. Ele construiu um prédio de 3 andares em Chicago, que ficou conhecido como Castelo. Esse edifício continha mais de 100 quartos com armadilhas. Ele estava se achando o próprio Drácula. E essas armadilhas tinham dispositivos para emboscar os hóspedes. Gente, além de você se hospedar, você corria o risco ali. Ai, que medo. O castelo tinha cômodos equipados com armadilhas fatais, com um jato de gás venenoso e um cofre selado, onde as pessoas morriam de asfixia. Havia também passagens secretas e alçapões para levar os corpos até o porão. No porão, Holmes esfolava e dissecava e queimava os cadáveres. Alguns deles eram vendidos para a mesma faculdade onde ele estudou medicina. Olha que cara de pau! Holmes torturava suas vítimas e as obrigava a assinar documentos cedendo suas posses a ele. A maioria das vítimas eram mulheres que procuravam trabalho no castelo. Durante uma exposição em 1893, o prédio abrigou dezenas de hóspedes, muitos dos quais foram por Holmes, preso por fraude. E enquanto estava na prisão, confidenciou um plano de forjar a própria para coletar o seguro. Ele foi executado em 7 de maio de 1896 pelo assassinato do amigo e cúmplice Benjamin Pitezel. Apesar de Holmes ter confessado 27 assassinatos, apenas 10 foram confirmados de forma plausível, e várias pessoas que ele afirmou ter assassinado ainda estavam vivas, e é comum atribuir a ele cerca de 200 serial killer. Os motivos para que Holmes cometesse seus crimes são complexos e multifacetados, mas alguns dos fatores que podem ter influenciado suas ações era ganância e poder, porque Holmes era conhecido por sua ambição e desejo de acumular riqueza e poder. Ele frequentemente engajava-se em fraudes e esquemas para obter dinheiro. E os seus assassinatos também estavam ligados a golpes. E muito provavelmente Holmes era um psicopata, porque ele exibia características de um psicopata, incluindo charme superficial, falta de remorso, tendências manipulativas. Ele via suas vítimas como meios para alcançar seus fins. Ele não tinha consideração nenhuma pela vida humana. Ele tinha prazer em enganar. Holmes parecia ter prazer em enganar as pessoas, tanto em pequenos golpes quanto em crimes mais hediondos. Ele construiu esse hotel com armadilhas e dispositivos mortais, né? O que já indica um certo nível de satisfação de enganar e capturar suas
vítimas. Então ele tinha prazer em caçar seres humanos, ele tinha prazer em ver as suas vítimas sofrendo. Então assim, é um grande de um psicopata. Por mais que a literatura que você vai procurar vai estar escrito provavelmente psicopata, eu acho que ele era sim, é mais do que provavelmente, né? E ele tinha esse desejo de notoriedade, porque após a sua captura, Holmes foi pago por vários jornais para confessar seus crimes, o que sugere que ele tinha um desejo de atenção e notoriedade. Ele queria ser famoso. Ele deu diferentes relatos de suas ações para cada fonte, o que torna difícil discernir a verdade completa sobre a sua vida e sobre seus assassinatos. E é importante notar que, devido à natureza de seus crimes e o tempo que já se passou, é difícil determinar com precisão quais foram os reais motivos para ele cometer tais crimes. Muitas das informações sobre ele vêm de suas próprias confissões, que muitas vezes eram contraditórias ou exageradas. Historiadores e especialistas em criminologia continuam a estudar seu caso até hoje para entender melhor suas motivações e o impacto de sua história na sociedade da época. H. Holmes escolhia as suas vítimas com base nos seus critérios, que lhe permitiam explorar suas vulnerabilidades e maximizar o seu próprio ganho, né? Então assim, ele tinha alguns métodos que ele usava para selecionar as suas vítimas. Muito comum de serial killer. Mulheres jovens e endinheiradas. Holmes frequentemente escolhia mulheres jovens e ricas, especialmente aquelas que viajavam sozinhas. Isso lhe dava a oportunidade de se aproveitar da sua situação e possivelmente de suas finanças, né? Então assim, imagina, né? Ele pegava mulheres que eram mais vulneráveis, que tinham dinheiro, porque além dele se divertir, né, fazendo o que ele queria fazer, ele ainda desembolsava uma grana, né? Funcionários e hóspedes do castelo. Muitas de suas vítimas eram pessoas que procuravam um trabalho ou hóspedes em seu castelo. Holmes oferecia emprego ou um lugar para ficar, o que lhe permitia controlar as suas vítimas e realizar seus crimes sem realizar suspeita. Aliás, eu estava vendo muitos crimes, né, antigos, né, nos Estados Unidos, que envolvia muito isso, que eles davam trabalho e moradia. Provavelmente isso também deve ter no Brasil. E por conta disso, eles acabavam se aproveitando do trabalhador. E ele também escolhia pessoas que tinham vulnerabilidade social. Então ele se aproveitava da vulnerabilidade social de suas vítimas. Por exemplo, ele poderia escolher pessoas que não tinham família, pessoas que não tinham amigos próximos, pessoas que não tinham casa, porque são pessoas que provavelmente não seriam procuradas se elas desaparecessem. São pessoas que não têm paradeiro, né? Holmes era um mestre da manipulação. Ele usava seu charme e inteligência para atrair vítimas para o castelo, onde ele poderia executar seus planos nefastos com pouca chance de ser descoberto. Sua capacidade de enganar e manipular as pessoas era central para a escolha de suas vítimas e execução de seus crimes. H. Holmes conseguiu manter o castelo em funcionamento sem levantar suspeitas por meio de várias estratégias astutas. Ele fez uma construção secreta. Durante a construção do seu castelo, Holmes frequentemente trocava os trabalhadores e empreiteiros para garantir que ninguém, exceto ele, conhecesse completamente o layout do prédio. E assim ele fazia suas armadilhas e ninguém sabia exatamente o que tinha em cada canto do prédio. Isolamento. O castelo foi projetado de forma a isolar as vítimas, com passagens secretas e quartos à prova de som. Então tornava difícil os hóspedes perceberem o que estava acontecendo. Então, se tivessem pessoas hospedadas e alguma vítima caísse em alguma armadilha e começasse a gritar, agonizar, o outro hóspede não ia ouvir. Então, assim, as pessoas não percebiam o que estava acontecendo ali. Manipulação e charme. Holmes usava seu charme para ganhar a confiança das pessoas. Ele era visto como um empresário respeitável, um membro da comunidade,
o que ajudava a desviar qualquer suspeita. Hoje em dia os famosos também fazem isso. Tem muito famoso aí que as pessoas defendem com unhas e dentes e no final a pessoa é um lixo, né? Exploração de eventos. Durante a Exposição Mundial de Chicago, em 1893, a cidade estava cheia de visitantes. Holmes aproveitou essa oportunidade para atrair hóspedes para o castelo, muitos dos quais desapareceram sem levantar alarmes, pois eram estrangeiros ou pessoas sem laços locais mais fortes. Essas táticas permitiram que Holmes operasse seu castelo de horrores por vários anos sem ser detectado pelas autoridades locais ou pela comunidade ou pelas autoridades. Então, assim, estrangeiros iam lá, estrangeiros que ninguém sabe de onde veio, para onde foi. Então, assim, para ele foi fácil. E, como nós vimos no começo do vídeo, né, eu dei spoiler, Holmes foi capturado pelas autoridades e não foi pelos assassinatos, mas foi por uma trapaça que envolvia seguros, que era apenas um entre vários outros golpes que ele fazia. O cerco começou a se fechar quando as autoridades encontraram os corpos dos filhos de Benjamin Pitezel, um amigo e cúmplice de Holmes. Ele foi rastreado pela Agência Nacional de Detetives Pinkerton e preso em 17 de novembro de 1894. Após a sua prisão, Holmes foi condenado por fraude e, enquanto estava na prisão, ele confidenciou então um plano de forjar a própria morte para coletar o seguro. No entanto, ele foi eventualmente julgado e condenado pelo assassinato de Pitezel e executado em 7 de maio de 1896. Então, assim, nunca saberemos ao certo quantas pessoas ele finalizou ali naquele hotel, porque era um hotel cheio de armadilha. Ele finalizou muitos funcionários, muitos hóspedes estrangeiros. Então, assim, fica difícil mesmo determinar um número exato de vítimas. A teoria mais aceita sobre o número total de vítimas dele é que provavelmente foram cerca de 27 pessoas, né? Mas há quem diga que tenha passado de 200, né? Porque as pessoas na época diziam que foram 200, mas oficialmente, gente, tem apenas 9. Apenas porque essa discrepância? Porque são 9, né, pela justiça, que foram encontrados, catalogados, mas muita gente não foi encontrada, muita gente não foi identificada, muita gente, ninguém sabe o que aconteceu. Então, essas 27 pessoas são as que ele confessou, as 9 pessoas são as pessoas que realmente a justiça conseguiu encontrar, mas 200 pessoas são as que as pessoas diziam na época. E as investigações e estudos sugerem que o número de vítimas não chega a 200, né? Mas não dá mesmo para saber, até porque o que ele fazia com os corpos, né? Se tudo bem que tinha armadilhas ali no castelo. E não dá para você investigar o castelo e nem dizer que o castelo é mal assombrado, mas ele já foi mal assombrado. Por quê? Em 1938 ele foi demolido. Então, se tinha mais algumas provas ali, as provas foram por água abaixo, né? Hoje em dia, o local onde era o castelo é ocupado por uma agência dos Correios dos Estados Unidos. O prédio original foi incendiado em 1895, antes de Homer ser executado, e os restos foram posteriormente demolidos. O terreno tem uma história sombria, mas agora é um local comum na cidade de Chicago, sem vestígios visíveis do seu passado macabro. E a ideia de que o local do castelo assassino é mal assombrado é uma lenda urbana popular. Então, as pessoas realmente acreditavam na época, né? Muitas histórias e muitos mitos surgiram em torno do castelo devido à sua história macabra e aos crimes horríveis cometidos por Holmes. Essas lendas urbanas sobre o castelo assassino de Holmes eram ricas em detalhes macabros, narrativas arrepiantes. Então, as pessoas realmente, né, da época sabiam que era cruel as coisas que aconteciam lá dentro. Então, elas falavam muito, né, sobre o infame edifício, né? Existe a história do Ecos do Passado. Dizem que
Os corredores do castelo ecoavam com os gritos das vítimas de Holmes e que esses sons poderiam ser ouvidos até mesmo após a execução de Holmes. Então, mesmo depois que Holmes foi executado, as pessoas diziam que era impossível ouvir, né, os seus gritos. Aparições fantasmagóricas. Há relatos de que as almas atormentadas das vítimas de Holmes vagam pelo local, incapazes de encontrar a paz após os horrores que sofreram. O mestre das ilusões. Uma lenda conta que Holmes tinha o poder de hipnotizar suas vítimas, levando-os a seguir suas ordens sem questionar, até que fosse tarde demais para escapar do seu destino fatal. O hotel que respira. Para alguns dizem que o castelo tinha vida própria, com paredes que se moviam e fechavam, aprisionando as suas vítimas dentro de suas entranhas. Isso eu já acho um pouco mais difícil para a época, né? Mas não impossível, né? Uma parede. Enfim, né? Essas lendas são parte do folclore que envolve a figura, então, de H. Holmes e o seu castelo. E elas são alimentadas pela fascinação do público, né? O público, ele naquela época acreditava, e muitas pessoas que moram por perto ainda acreditam que possa ter alguma aura, alguma energia ruim no local, e de repente até pode ter uma energia ruim no local. Por exemplo, aqui perto onde eu moro, tinha um manicômio. Eu cheguei a ver esse manicômio quando eu era criança. E ali, demoliram o manicômio. Nada ali dá certo. Gente, é sério, tem um McDonald's ali que você entra lá, você passa ali perto, gente, a energia dele é péssima. Todo McDonald's é de um jeito. Você chega naquele McDonald's, é horrível. Tinha uma Americanas ali também, que a energia ali da Americanas ali do lado era horrível também. Então nada ali dá certo naquele terreno. Aquele terreno, apesar de não ter mais nada naquele manicômio, hoje... Gente, a energia é péssima. Não sei, acho que um dia eu vou filmar ali aquele pedaço. Gente, eu tenho medo de andar com meu celular naquele pedaço, porque é um pedacinho. E é só naquele pedaço, por incrível que pareça. É só naquele pedaço que tem uma energia muito ruim. E ali tinha um manicômio. E eu até me lembro dos muros do manicômio. E a gente sabe as coisas horríveis que aconteceram, né, no Brasil de manicômio aqui no passado. Os filmes e documentários sobre esse castelo, caso você tenha se interessado e queira saber mais, tem o documentário H.H. Holmes, o primeiro assassino em série da América. É um documentário que explora a vida e os crimes de American Horror Story. A quinta temporada da série American Horror Story, intitulada Hotel, foi inspirada na parte pela história. Então não é fiel ao caso, mas foi inspirado nesse caso. Então essas produções são diferentes, né? Tem o documentário que está sendo produzido, acho que por Leonardo DiCaprio, que é mais fiel, e tem esse aí do American Horror Story, que é o Hotel, né, da quinta temporada, que ele é inspirado. Hoje, um pouquinho mais, né, passar assim, final de semana assim, mais sobrenatural. Se um dia eu gravar ali onde tá o pedacinho, né, onde foi o manicômio ali, mas pior que vocês não sabem onde eu moro, né? É complicado, né? Não moro ali, mas eu moro ali perto, então é complicado. Mas assim, ali realmente a energia ali é péssima, péssima. Você sente, você passa por ali, é péssima. Você entra ali no McDonald's, a energia é péssima. Não tem mais Americanas. Quando tinha Americanas, era a pior Americanas que tinha, era uma energia péssima. Bom, enfim. Esses lugares, mesmo quando são demolidos, não costumam ter uma energia boa, né? Mas é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui, né? Eu vou encerrando essa semana. Eu queria gravar vídeo pro canal do Português Sem Mistério, mas eu não estou conseguindo. A minha vida está assim, um fuá de tanta bagunça, de tanta coisa por resolver, mas eu espero estar conseguindo me organizar. E é isso, um ótimo final de semana para você. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Não esquece, hein? Se você quer sugestão de vídeo, põe aqui nos comentários. Se você tiver um relato sobrenatural, também põe nos comentários. Se você tiver um date ruim, manda lá nos dates ruins, depois dos 30, @gmail.com. E fui!